Olá pessoal, nossa aula agora nós vamos falar sobre a integração definida. Essa integral definida eu estou primeiro iniciando uma motivação envolvendo soma de rima, depois eu estou colocando o teorema fundamental do cálculo como o desenvolvimento a ser feito o tempo inteiro e logo em seguida a gente faz o cálculo de áreas entre curvas. Então essa aula é bem recheada, tá? Tem alguns exercícios no final, então preste bastante atenção para te auxiliar nas suas atividades, tá? Se inscreva no canal para que seja informado sempre sobre essas novas aulas que eu vou estar postando. E a integral definida ela tem a característica de desenvolver um valor numérico ao cálculo. Primeira noção desse desenvolvimento ele se dá pelo teorema fundamental do cálculo. Então o teorema indica o seguinte: consideremos uma função f de x definida nesse intervalo AB. A gente vai supor que exista uma f zona de x definida e derivável nesse intervalo, tal que f zona linha é igual a fx. A gente está definindo aí a antiderivada, que a gente já havia falado no início da matéria de integral indefinida. Então a expressão que representa o teorema fundamental do cálculo, ele vai se dar assim: a integral de f de x dx, variando de a até b, vai ser igual a f zona, que é a primitiva de b, menos f zona primitiva de a. Na realidade é esse o propósito que a gente vai chegar, o resultado final, né? Então, desenvolvendo o problema através de um exemplo, vou pegar aqui um exemplo que pode ser ilustrativo para esse caso. Se eu tiver, por exemplo, uma integral de uma função bem básica aí que a gente tem, x ao quadrado dx, né? Está variando de 1 até 2. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a antiderivada dela, que a gente já sabe resolver, que seria x ao cubo sobre 3. Depois disso, a gente vai aplicar os intervalos que estão sendo propostos, que nesse caso é 1 e 2. E você vai subtrair primeiro a diferença entre o maior valor, que é o valor que está no final do intervalo, nesse caso vai ser 2 ao cubo sobre 3, menos 1 ao cubo sobre 3. Observando isso, vai dar 8 terços, né? Menos 1 terço. Isso vai dar 7 terços, é a nossa resposta. Então esse é um exemplo bem direto de como a gente aplica o valor numérico que está sendo proposto aqui. O f de b, o f de b, na realidade está sendo calculado como sendo 2 terços ao cubo, 2 ao cubo sobre 3. O f de a está sendo o 1 ao cubo sobre 3. Essa é a representação do que a gente faz, certo? Então, logo em seguida, nós vemos que existem algumas... eu vou botar aqui a notação. Essa notação da integral definida, ela é proposta para você entender só o que representam cada uma dessas coisas. Observa que as duas primeiras apresentações aqui está sendo dito que o limite superior da integração é o limite inferior da integração, que é o a e o b. Isso vai ser definido pelo intervalo. Normalmente o exercício vai te dar um intervalo, o menor valor e o maior valor. Eles vão funcionar como os limites. Depois disso a gente sabe que existe esse símbolo que desde a antiderivada a gente já usava, que é o símbolo do sigma, da integral. O f de x é a função que a gente vai calcular a integral indefinida. E o dx representa para a gente a variável, em quem a gente está integrando, né? O que a gente vai ter que calcular em cima de que variável. Então agora que vem algumas propriedades para efetivar tudo que a gente está falando. A primeira propriedade diz que se eu pegar uma função, o intervalo de a até b, e de uma função f de x, isso é o mesmo que pegar o intervalo de b até a de f de x, são com sinal trocado. Por motivos bem fáceis de perceber, a gente percebe que esse cálculo aqui, ele vai ser o f de b menos o f de a. Né? A gente consegue provar isso bem facilmente. Se a gente fizer o caso de b até a gente vai ver que vai ser f de a menos f de b. E aí a gente vê que
o que a gente tem do lado de cá é exatamente o simétrico do que a gente tem do lado de lá, né? Então é fácil de entender que essa propriedade é verdade, tá? Mudou os limites, mudou o sinal da integral. Outra propriedade é que se os limites forem iguais, a gente está vendo aqui que os limites são iguais, né? O A e o B, e aí esses limites iguais implicam, se a gente for calcular dessa forma, o f de A menos o f de A, a gente tem isso como resultante dessa integral, né? Isso vai, obviamente, estou calculando subtrações de valores iguais, então o resultado é zero. É como se não tivesse saído do lugar, né? Próxima propriedade diz que a constante sai da integral. Essa propriedade já é conhecida da integral indefinida, então a gente não precisa nem exemplificar. Basta você pegar a constante e colocar para o lado de fora da integral. A quarta propriedade diz que é uma soma ou subtração de funções, define uma soma ou subtração de integrais. Isso também foi definido na integral indefinida, né? A soma implica, a integral da soma significa a soma das integrais. A quinta propriedade diz que a gente tem uma função que de um intervalo de A até B e outro de B até C é o mesmo de calcular de A até C, como se eu estivesse somando dois intervalos que são partes de um intervalo completo, né? E aí agora eu tenho um exemplo. Para desenvolver esse exemplo, eu vou utilizar o conceito que a gente já conhece e juntando com algumas propriedades que a gente acabou de falar. Então a gente tem aqui no primeiro exemplo x ao quadrado mais x. Então se a gente fizer aqui o cálculo separado, a gente vai ter uma integral de 1 até 3 de menos x ao quadrado dx, não é isso? Mais a integral de 1 até 3 de 4x dx menos a integral de 3 dx de 1 até 3. É claro que a gente não vai precisar fazer isso todas as vezes para calcular. Basicamente, você calcula as integrais separadas e indefinidas e já substitui. Então é só para efeito de primeiro exercício. Você pode estar entendendo que essa é a propriedade de uma das que a gente usou. Então eu tenho aqui menos x ao cubo sobre 3, que é o cálculo da primeira antiderivada, mais a integral a antiderivada dessa 4x seria 4x ao quadrado sobre 2, menos a antiderivada de 3 seria 3x. Isso tudo vai variar no intervalo entre 1 e 3. Aí a gente observa que substituindo o seu respectivo valor, a gente vai ter, substituindo 3 no x, a gente vai ter menos 27, né? Menos 27 sobre 3, mais 4 vezes 9 sobre 2, menos 9, né? Essa é a primeira parte. Menos a substituição do 1. A gente vai ter menos 1 terço, mais 4 sobre 2, menos 3. Certo? Então a gente vai ter no primeiro parêntese menos 9, mais 18, menos 9. Menos, aqui eu tenho menos 1 terço com mais 2, né? Aqui vai dar mais 1 terço, mais 2, que é o resultado de 4 sobre 2, menos 3. Observamos que no primeiro parênteses tem menos 9 com menos 9, menos 18 com mais 18 vai zerar. E aí a nossa solução fica baseada apenas nessa resposta, que vai dar 2 menos 3, vai dar menos 1, menos 2 terços é a nossa resposta desse exemplo. Certo? Então essa é a representação desse exercício. Vamos ver mais um exercício. O segundo exercício indica o seguinte: eu tenho uma função agora que, nesse caso, eu vou aplicar a propriedade, a regra da substituição aqui, tá? Então a substituição, para a gente saber o valor de a função u que eu vou substituir, ela é 1 menos x ao quadrado. Se eu for derivar u, vai ficar menos 2x dx.
Observa que eu posso escrever o du sobre 2 igual a x dx. Né? Como a gente já sabe, x dx ela está aparecendo aqui na função. Aí eu vou escrever a minha integral de 0 até 1 como sendo menos 1 sobre 2. E aqui eu vou ter u elevado a meio, que seria a raiz quadrada, du, certo? Tá. Bom, a integral disso continua 1/3, 1 meio, vezes u elevado a meio, na cálculo da integral vai ficar 3 sobre 2, sobre 3 sobre 2, que estou somando uma unidade a meio. Né? Aí, substituindo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa expressão e vai substituir pela que a gente já conhece. O resultado aqui ficaria em menos 1/3, né, porque aqui vai ficar 2/3 vezes 1 sobre 2, vezes a função u, que nesse caso é 1 menos x ao quadrado, elevado a 3 sobre 2. E aí a gente vai ter que substituir agora o 0 e o 1 na função. Se fizermos isso para calcular, o que agora a gente usa o conceito da definida, a gente vai colocar o 1 aqui. Se a gente coloca o 1 aqui, vocês já estão vendo que o 1 ao quadrado vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então a substituição do 1 zera isso aqui. Se eu coloco 0, então vai ficar 0, que é o resultado do fzão, vou botar aqui f de 1, certo? Menos o f de 0. O f de 0, ela vai funcionar como sendo 0, 1 menos 0 vai dar 1, 1 elevado a 3 meios continua sendo 1, então vai dar menos 1/3. Então a gente vai ter aqui menos 1/3. Bom, resposta do exercício vai dar 1/3. Esse exemplo termina assim. Então nesse caso aqui, eu vou ter como o u, a função u, a função 1 menos 2x ao quadrado. Então está aqui 1 menos 2x ao quadrado. Então quem vai ser o du? Du vai ser menos 4x aí, dx. Então a gente observa que o menos 4x está aqui e o dx estão aqui. Então a gente pode escrever a minha função em relação a u, substituindo a variável, variando de menos 1 a 0, a função de u ao cubo du. Resolvendo a integral indefinida, a gente vai ter que isso vai ser u à quarta sobre 4. E aí eu vou representar esse u à quarta sobre 4, não esquecendo que a gente vai ter que substituir a variável x pelos intervalos que estão sendo apresentados, que é menos 1 e 0. Então, mas primeiro eu preciso substituir quem é essa função u, que é 1 menos 2x ao quadrado, só que agora vai estar elevado à quarta potência sobre 4. Vou variar isso aqui de menos 1 a 0, quando a gente substitui o x por f0, a gente vai calcular agora o f de 0. Observa que fzão de 0 vai ser 1/4. Menos, vou calcular o f de menos 1. Eu substituir o menos 1 no x aqui. Então vai ficar 1 menos 2, vai dar menos 1. A quarta vai continuar sendo 1/4. Então a resposta desse exercício é que a integral é igual a 0. Vamos para o nosso último exemplo. A gente tem aqui uma outra integral onde podemos fazer sim por substituição também, né, onde a gente tem a função u agora. A função u é apresentada como u igual a 2x mais 1. O du vai ser 2dx. Então a gente percebe que podemos escrever o du sobre 2 como sendo dx. Escrevemos aqui em cima que a integral agora vai ser de 0 a 4.
onde a raiz agora vai ser de u, e o du vai estar escrito sobre 2. Isso vai ficar da seguinte maneira, vai ficar meio, integral de 0 a 4, de u elevado a 1 sobre 2, du. Tá? Só arrumei até agora. Agora sim eu vou calcular, que seria meio multiplicado por u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Se a gente substituir o u pela sua respectiva função, vai ficar 1 terço vezes o u, que é 2x mais 1, elevado a 3 meios, onde a gente vai variar de 0 a 4 essa função, certo? Então vai ficar, substituindo o 4, calculando f de 4, a gente vai ter 8 mais 1 vai dar 9, né? Então aqui a gente tem 9 raiz de 9. Então isso aqui vai dar 9 raiz quadrada de 9 sobre 3. Quando a gente coloca o zero, quer dizer, o f de 0, isso vai dar, o 0 entrou no lugar do x aqui, né? Então vai dar 0 mais 1, 1 terço. 1 terço. Então a gente vai subtrair isso. Como a gente sabe que raiz de 9 é 3, 3 vezes 9 é 27. Então a gente está com 27 terços menos 1 terço. Fazendo as devidas com a simplificação, a gente vai ter 26 sobre 3, é a nossa resposta do quarto e último exercício, tá? Tomara que tenha ajudado vocês no estudo de integral definida. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima aula envolvendo a integral definida com interpretação geométrica.